Você sabe como usar o loop for e o loop for each em C Sharp? Bem-vindo ao curso C de C Sharp. Eu sou Ayrton e essa é a nossa aula número 15. Essa sessão que estávamos a falar é acerca dos loops em C Sharp. Na aula 13 falamos do loop while. Na aula 14 falamos do while e vimos a diferença que existe entre o while e o do while. Nessa aula falaremos acerca do for e do for each. Abra o teu Visual Studio. Vamos criar um exemplo para ver qual a diferença primeiramente que existe entre o for e as outras estruturas que nós já vimos, como o while. Vamos fazer, o nosso programa fará o seguinte: vamos criar um array, declarar um array, está aqui, declaramos um array com 3 posições e atribuímos os valores num array. Se você ainda não entende o que é um array, assiste às nossas aulas que já falamos desse assunto. Procura bem na playlist, eu vou colocar o link abaixo para que entendas melhor acerca dos arrays. Agora, depois de nós atribuirmos os números no nosso array, temos o array número com 3 posições. A primeira posição é a posição 0 com o valor 110. A segunda posição tem o índice 1 com o valor 111. E a terceira posição tem o índice 2 com o valor 112. Isso se dá porque a primeira posição tem o índice 0. Porque no Visual Studio e em outras linguagens como C, um array ou um vetor, a primeira posição sempre tem um índice 0. Vamos varrer, vamos ler todos esses valores através, primeiramente, da estrutura while. A estrutura while exige que nós criamos primeiro uma variável de inicialização, criamos uma variável com nome de i, e a seguir colocamos a estrutura para criar a condição de avaliação. Qual será a nossa condição de avaliação? Será enquanto i for menor que números é o que é o nosso array. O array tem uma propriedade chamada length, que retorna a quantidade de números ou a quantidade de elementos contida no nosso array. Essa é a sintaxe como vimos. Ele vai perguntar: i é menor que a quantidade de números, que a quantidade de elementos no nosso array números? Se for verdade, então ele vai executar o que estiver dentro desse bloco. O que é que nós queremos? Queremos que ele mostre quais são os números que estão dentro do nosso array. Para isso, devemos fazer essa expressão. Essa expressão diz que o computador deve mostrar o item que está na posição i do array números. Vai mostrar na tela essa expressão. Nesse caso, quando o i for igual a 0, ele vai mostrar o valor que está no índice 0, que é 110. Quando o i for 2, for 1, vai mostrar o 111. Quando for 2, vai mostrar o 112. E a nossa estrutura while nos obriga a ter uma expressão incrementadora para poder dar sequência na nossa variável de inicialização. Ele inicia com o valor 0
e devemos incrementar esse valor até que a condição seja insatisfeita. Então esse é o nosso programa. Vou executar para ver como é que funciona. Funciona muito bem. Ele mostrou todos os 3 números que temos no nosso array. Agora, vou fazer o mesmo exemplo, varrer todos os números do nosso array, mas com uma outra estrutura, que é a estrutura que falaremos hoje. É a estrutura for. Essa é a sintaxe da estrutura for. Temos a nossa variável inicializadora, temos a nossa expressão que vai ser avaliada, a nossa expressão booleana. Se for verdadeira, então ele executará tudo que tiver dentro do bloco, executará tudo que tiver dentro das chavetas. E temos o incremento, que pode ser um incremento ou decremento. Incremento, nesse caso, é somar mais uma unidade à nossa variável inicializadora. Decremento seria menos menos, que seria subtrair menos uma unidade na nossa variável inicializadora i. Mas nós queremos incrementar, não decrementar. Então, ficará assim. Ponto length, que é a propriedade que contém a quantidade de elementos. Ou seja, essa propriedade, nesse caso, retornará o valor 3, porque temos 3 elementos no nosso array. Não posso colocar aqui o i porque já declarei aqui uma vez. Vou colocar o j. Assim. Tá tudo bem. Agora vou meter essa mesma expressão. Vamos ver o nosso programa. Temos um erro. Eu sei porquê. É o valor aqui tem de ser j, porque j é que é a nossa variável inicializadora, né? É a nossa variável que contém o índice do nosso array, que é o array com o nome de números. Vamos executar. E funciona. As 3 primeiras linhas daqui até aqui são do for. Vamos meter uma mensagem para identificar. Aqui vamos meter usando o for. Aqui vamos meter usando o while. Executar. E tá funcionando normalmente. Essa é a diferença entre eles. No while, nós temos a variável inicializadora fora da estrutura. Numa linha, temos a expressão booleana que é avaliada dentro do while. E temos o nosso incremento dentro dos colchetes do while. Isso não acontece com a estrutura for. Na estrutura for temos tudo isso dentro do for. Aqui temos a nossa variável inicializadora, temos a nossa expressão booleana que é avaliada e temos o nosso incremento tudo numa única linha. Se for para contar as linhas, temos quantas linhas? Temos 1 e 2. Vou contar também os colchetes. 1, 2, 3, 4. Agora, se for para contar o while, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos diferença de 2 linhas, né? Então, agora, quero te apresentar um novo ciclo, que é o ciclo for
for each. Esse é o for each. Essa é a sintaxe do for each. Devemos dizer qual é o tipo de dados e temos que identificar o item, qual é o nome do item, e temos que identificar, determinar qual é a coleção que nós devemos utilizar. Afinal, o for each é um ciclo que é usado para varrer arrays ou coleções. No nosso caso, vamos varrer um array, que é esse array. Vou copiar, que é o 5. Temos o nosso array. Qual é o tipo de dados desse array? É int. Então aqui no var devemos colocar o tipo de dados, int. Posso deixar item como nome da variável. Então, tá bom. Agora, algo que vou fazer é imprimir também os números. Imprimir os números que estão contidos dentro do array números. Não preciso dizer mais números e especificar o índice. Basta colocar qual é o item que eu quero que seja lido. Agora vou colocar essa expressão para ficar bonito e mais legível quando o programa for executado. For usando o for each. Veja como é que fica o nosso código. Usando for each, deu o mesmo resultado. Leu os 3 números, leu e leu. Então, é assim que se usa o for each. É assim que se usa o for each. A diferença entre o for e o for each é a seguinte. No for, nós devemos ter uma variável inicializadora, devemos ter uma expressão que vai ser avaliada, uma expressão booleana, e devemos ter o incremento da variável inicializadora, o incremento ou decremento. E também devemos extrair, temos que saber qual é a forma de extração do valor. Nesse caso, temos que indicar qual é a posição, qual é o índice onde está o valor que nós queremos extrair ou exibir. Mas no for each isso não é preciso. Repara, no for each nós não precisamos de quê? Não precisamos de ter uma variável inicializadora, não precisamos nos preocupar com uma expressão booleana, uma condição conforme no for. Temos aqui uma expressão que deve ser avaliada. Não precisamos nos preocupar com isso e muito menos devemos nos preocupar com uma variável, com o incremento da variável inicializadora. Não precisamos nada disso. E a sua principal vantagem é o método de extração de valor. Se você reparar, para nós extrairmos o valor que estão contido no nosso array chamado números, tínhamos que indicar o índice. Mas aqui não é preciso, só precisamos dizer qual é o item que deve ser lido. E ele funciona assim, funciona muito, muito bem. Então, próxima aula eu quero mostrar um exercício de como fazer uma tabuada e como utilizar o comando break e o comando contínuo. Quero mostrar como utilizar esses dois comandos. Deixa eu mostrar algo. Está aqui o que nós falamos. Nessa aula falamos do for, do loop for, que é um ciclo usado quando sabemos quantas vezes devemos executar um bloco de código. Suas características é que devemos ter uma variável inicializadora que pode ser declarado dentro do for. Temos que ter uma condição que avalia uma expressão para abandonar o for ou executar de novo se for verdadeira.
e temos uma expressão que incrementa o valor da variável inicializadora, como vimos no nosso exemplo. Na próxima aula falaremos desses dois comandos, do break e do contínuo. E falamos também acerca do for each. O for each é um tipo de ciclo que é usado para varrer arrays ou coleção. As suas vantagens em relação ao ciclo for são as seguintes. Não precisamos nos preocupar com a avaliação de uma condição booleana para garantir a sua execução, nem com a inicialização da variável, com o seu incremento ou decremento, nem com a forma de extração do conteúdo do array ou da coleção, já que ambas possuem formas diferentes de extração de valores. E quando todos os elementos do array ou da coleção tiverem sido varridos, o laço for each é fechado. Então, depois dele ler tudo, ele automaticamente fecha. Não precisa ter uma condição para ser avaliada sempre que um bloco de código foi executado. Ele executa até que ele lê todos os valores da coleção ou do array. Então, por enquanto é tudo. Nos vemos na próxima aula. O material de suporte podes encontrar no blog aeprogramação.blogspot.com. É um blog novo onde estou a colocar os códigos para ajudar os alunos que estão a acompanhar. Então, por hoje é tudo. Nos vemos na próxima aula. Tenha a continuação de um ótimo dia.